A NR4, que trata dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, é uma das NRs mais cobradas e é fundamental dominá-la para quem estuda segurança do trabalho e almeja sucesso profissional. E neste vídeo de hoje, irei abordar aqueles assuntos que são cobrados, apresentando destaques e ilustrações para facilitar seu aprendizado. Olá, eu sou Antônio Carlos Zeferino, técnico em segurança do trabalho pelo Instituto Federal, autor e editor do site Segurança do Trabalho ACZ, do dimensionamento do SESMIT. O dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constantes dos quadros 1 e 2 anexos, observado exceções previstas nesta norma. Portanto, para dimensionar o SESMIT, deve levar em consideração o grau de risco da atividade principal e o número total de empregados daquele estabelecimento. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão considerados como estabelecimentos, mas como os integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Dessa forma, se para fins desse dimensionamento, esses canteiros e frente de trabalho tiverem menos de 1.000 empregados, então não serão considerados como estabelecimento, mas integrantes da empresa de engenharia principal responsável. As empresas que possuam mais de 50% dos seus empregados em estabelecimentos ou setor cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverá dimensionar os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho em função do maior grau de risco obedecido disposto do quadro 2 desta NR. Assim sendo, então, se mais de 50% dos empregados, essa gradação de risco for superior à da atividade principal, então dimensionar em função do maior grau de risco. Bastante atenção nesse detalhe. Do SESMIT centralizado, a empresa poderá constituir serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, SESMIT centralizado, para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância seja percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse a 5.000 metros, dimensionando em função do total de empregados e do risco, de acordo com o quadro 1 anexo e o subitem 4.2.2. Então, essa empresa ela poderá constituir esse SESMIT centralizado, desde que essa distância não ultrapasse 5.000 metros. Bastante cobrado, principalmente quando apresenta-se números. É fundamental gravar esses números, nesse caso aqui, esses 5.000 metros. Da composição do SESMIT, bastante importante também. Os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, o SESMIT, deve ser compostos portanto, quais são os profissionais, segundo a NR, que devem compor o SESMIT? 1. Médico do trabalho deve compor o SESMIT. 2. Engenheiro de segurança do trabalho. 3. Enfermeiro do trabalho. 4. Técnico em segurança do trabalho. 5. Auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Bastante cobrado e fundamental conhecer os profissionais que compõem o SESMIT, ou seja,
o médico, o engenheiro, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança, como também o auxiliar, o técnico de enfermagem do trabalho. Esses são os profissionais que compõem o SESMET. A empresa que contratar outras para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro 2, anexo, deverá estender a assistência de seus serviços especializados em engenharia e segurança e em medicina do trabalho aos empregados contratados, sempre que o número de empregados destas exercendo atividade naqueles estabelecimentos não alcançar os limites do quadro 2, devendo ainda a contratada cumprir os dispostos nos subitens. Portanto, se o número total não atingir, aquela empresa que contrata, ela deve disponibilizar o SESMET às contratadas a fim de proteger esses trabalhadores do SESMET comum. Quando a empresa contratante e as outras por elas contratadas não se enquadrar no quadro 2 anexo, mas que pelo número total de empregados de ambos no estabelecimento atingirem os limites dispostos no referido quadro, deverá ser constituído um SESMET, um serviço especializado de engenharia e segurança em medicina do trabalho comum. Então, se a soma dos empregados se enquadrarem no SESMET, contratante e contratada, então elas constituem um SESMET comum. Bastante importante. A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode constituir SESMET comum para assistência aos empregados das contratadas sob gestão própria, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Outro item importante também. Da carga horária do técnico de segurança do trabalho e do auxiliar, o técnico de enfermagem do trabalho. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho, ou seja, os profissionais de nível médio, dedicarão 8 horas por dia para as atividades do SESMET, de acordo com o estabelecido no quadro 2. Portanto, o técnico auxiliar, ou seja, os profissionais de nível médio, trabalharão 8 horas por dia. Da carga horária para o engenheiro, médico ou enfermeiro do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar no mínimo 3 horas tempo parcial ou 6 horas tempo integral por dia para as atividades do SESMET, de acordo com o estabelecido no quadro 2, respeitada a legislação pertinente em vigor. Portanto, esses profissionais do SESMET de nível superior, eles dedicarão 6 horas, podendo ser parcial, né, de 2 períodos de 3 horas, ou seja, mais que compra as 6 horas. A empresa poderá contratar mais de um médico. Relativamente ao médico do trabalho, para cumprimento das atividades do SESMET em tempo integral, a empresa poderá contratar mais de um profissional, desde que um dedique no mínimo 3 horas de trabalho, sendo necessário que o somatório das horas diárias trabalhadas por todos seja de no mínimo 6 horas. Assim sendo, a empresa pode contratar mais de um médico, mas o somatório tem que somar as 6 horas. Bastante importante. Agora, das competências do SESMET. Compete ao SESMET quais são as competências, ou seja, as atribuições do SESMET. Aplicar os conhecimentos de engenharia, de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir ou até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Compete também ao SESMET determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e esse persistir, mesmo reduzido, a utilização pelo trabalhador de equipamento de proteção individual, EPI, de acordo com o que determina a NR6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente
assim o exija. Então o SESMIT vai aplicar os conhecimentos de engenharia e vai determinar o uso do EPI quando esgotadas as outras possibilidades. Vai também colaborar quando solicitado nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na linha A, responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas normas aplicáveis às atividades executadas pela empresa ou nos seus estabelecimentos. Então o SESMIT vai se responsabilizar tecnicamente. Além disso, vai manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR5. Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Portanto, o SESMIT vai se relacionar com a CIPA e promover essa conscientização. Vai esclarecer e conscientizar os empregadores sobre os acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. Competência do SESMIT também esclarecer e conscientizar os empregadores. Ainda compete ao SESMIT analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou em estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente ou doença ocupacional, os fatores ambientais, as características, agente e condições dos indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidentes. Vai registrar mensalmente os dados atualizados de acidente do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os requisitos descritos nos modelos de mapas constantes nos quadros 3, 4, 5 e 6, devendo o empregador manter a documentação disposta da inspeção do trabalho. Então vai registrar mensalmente esses dados. O SESMIT compete também manter os registros que tratam a linha H e I do SESMIT ou facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa o método de arquivamento e recuperação, desde que sejam asseguradas condições de acesso aos registros e atendimento do seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos dados correspondentes nas alíneas H, I e I por um período não inferior a 5 anos. Por fim, compete ao SESMIT as atividades dos profissionais do SESMIT e são essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de emergência. Então, é essencialmente prevencionista, mas pode atender situações de emergência quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndio, ao salvamento e a imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente estão incluídos em suas atividades. Da comunicação de acidente do trabalho da CAT. A comunicação será feita ao INSS por intermédio do formulário CAT, preenchido em 4 vias. Então, deverá ser encaminhada para quem? Para o INSS, e serão 4 vias. A primeira será destinada ao INSS, a segunda destinada à empresa, a terceira ao segurado dependente e por fim a quarta e última via será destinada ao sindicato de classe do trabalhador. Eram essas as dicas deste vídeo. Se gostou, dê o joinha e inscreva-se no canal agora para não perder nenhum vídeo. E se você quer aprender segurança do trabalho de uma vez por todas, irei deixar o link aqui na tela e abaixo do vídeo para você baixar e conhecer a apostila Técnica de Segurança do Trabalho, fruto de mais de 5 anos de estudos constantes e sistemáticos em segurança do trabalho, onde resolvi até o momento mais de 3.000 questões
Separei os conteúdos que são cobrados, incluindo destaques, quadro resumos e questões comentadas. Aproveite e baixe agora a apostila técnica de segurança do trabalho, link na tela e abaixo do vídeo. Lembre-se bem, quem se prepara cria oportunidades.